Mas ele dá uma demoradinha, né, para... Ah, ok. Boa noite, gente. Nesse dia 29 de junho, né? Muito obrigada, Gabriel Aleixo, Uhum. por fazer parte aqui do GE, palestrar sobre mangá e anime. Você poderia se apresentar um pouco aqui pra Uhum. gente? Presente. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriel, né? Gabriel Aleixo. Sou do curso de Artes Visuais da UFMG, né? Da Escola de Belas Artes. Já estou mais para o final do curso, né? Sou desenhista, ilustrador digital. Desde criança, desde assim, né? Desde muito jovem. Sempre tive contato com a arte, sempre tive contato com não só o mangá, o anime, né? Que eu vou falar sobre hoje, né? Mas eu sempre tive contato com a arte de maneira geral, a música, o desenho, mas mais no campo bidimensional, assim, né? Da ilustração, da representatividade, do cinema, mas sempre tive contato com a arte de uma maneira geral, assim, né? Assim, porque eu não me via fazendo outra coisa a não ser arte, né? Mas, assim, é, como eu sempre tive esse contato e com esse tema, né, que a Clara disponibilizou, teve essa oportunidade incrível, né, de poder palestrar sobre, que é o mangá, o anime, eu tive um ânimo até maior, assim, porque é uma coisa que eu tenho bastante conhecimento, tipo assim, né? Mas, enfim. É... Mas é isso. No final também eu acho que quando talvez acabar a apresentação, eu posso depois passar a rede social, né? A gente pode trocar a rede social do pessoal. Eu tenho um perfil pessoal e o perfil, né, de arte, mas a gente faz isso no final, mas é isso. Conforme talvez eu for apresentando, eu posso falar alguma outra coisa minha também para correlacionar, mas no mais é isso. Né? É, agora eu vou compartilhar a tela. Eu vou começar com os slides aqui. Se eu compartilho só. Acho que eu vou compartilhar a tela primeiro, depois eu vou compartilhar o Chrome, que eu tenho uns videozinhos para mostrar também. Aí quando chegar na parte dos vídeos, vocês me falam se vocês estão escutando o som do vídeo, tá? Ok. YouTube, deixa eu ver aqui. Aqui é. Bom, acho que aqui vai aparecer a tela aqui, mas eu dou uma arrastada aqui pro canto. Bom, é o seguinte, eu vou sempre, tipo assim, porque o mangá e o anime, eles são muito correlacionados, então assim, não é só uma coisa, assim, né? É uma coisa que, tipo assim, um depende do outro. É, tem algumas animações que são originais, né? Mas são poucas, assim, né? Eu já vou começar falando sobre isso, porque eu vou sempre voltar num, né, com relação ao outro, porque eles são muito, assim, eles se completam, vamos dizer assim, né? É, mas só para começar um pouquinho, tipo assim, o mangá, assim, ele é muito antigo, assim, ele vem do Japão, tá, gente? Se alguém tiver dúvida, assim, você acha que é da China, você acha da Coreia e tudo mais, vem do Japão, né? Às vezes alguém não sabe, mas principalmente no Japão feudal, ele começou como, não sei se alguém já ouviu falar, no Teatro das Sombras. Então, assim, é o Teatro das Sombras, e depois eles começaram a escrever isso em pergaminhos, né? No papel mesmo. Começaram essas tirinhas, esses quadros de histórias. E aí isso foi evoluindo, 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 conforme a história foi se passando. E aí foi, né? E é o mangá que a gente conhece hoje. E assim, é uma coisa muito de lá, sabe? Assim, é uma coisa assim, você vê assim, é um mangá, é do Japão, assim, sabe? Quem conhece minimamente já consegue, tipo, identificar que aquilo ali é isso aqui é um mangá japonês e tudo mais. Porque se você, quando criança já leu, sei lá, Super-Homem, Flash, Homem-Aranha, essas coisas, você consegue reconhecer que é dos Estados Unidos. Então, tanto é que o pessoal chama de HQ, né? E aí, o mangá é mais ou menos isso, é o HQ de lá. Assim, né? É muito deles, da cultura muito deles, assim, é uma coisa muito específica deles. É tipo, sei lá, o futebol pra gente aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? É, é uma cultura muito rica, assim, sabe? Apesar de hoje em dia essa indústria ela estar muito assim, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer saturada, mas ela é uma indústria muito comercial, assim, né? Assim, tem muita venda, no Japão tem estátua de personagem, a coisa lá eles tratam muito a sério, sabe? Essa cultura do mangá, do anime, das obras, enfim.
É muito comercial, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma coisa, assim, um toque artístico também, né? Porque eu acho que é importante, não só uma coisa comercial. E aí eu vim aqui apresentar, né, eu tô dando alguns exemplos aqui, nos vídeos tem outros também, mas de 3 obras, One Punch Man, One Piece e Jujutsu Kaisen. É, de 3 autores, One Punch Man do Yusuke Murata, ele, na verdade, ele só desenha o mangá. O autor original chama One, só que ele fez essa história numa webcomic. Então ele fazia um desenho meio tosco, assim, ele se preocupava mais com a história. E aí ele encontrou o Yusuke Murata, que é um grande ilustrador, assim, é um grande mangaka do Japão, assim, acho que um dos melhores que eu já vi, assim. E falou, tipo assim, né? Conversou com ele para ilustrar essa história, né? Que é uma história bastante cômica e tudo mais. Eu vou dar uma falada um pouquinho das histórias também, porque eu acho que é importante, assim, para contextualizar. Às vezes, os vídeos também vão ter uns vídeos, né? Da hora que for os vídeos, eu vou dar uma contextualizada para o pessoal, às vezes não conhece a obra, porque eu vou usar disso para falar sobre a cultura mesmo, sobre algo também mais técnico de arte, etc. O outro é One Piece, que é um mangá de uma história de piratas, né? Tipo aventura, né? Tipo assim, é um universo muito grande assim, de personagens. É, escrito e desenhado por Eiichiro Oda. Tá há mais de 25 anos aí no, no mundo. Tá até hoje lançando capítulos, né? E Jujutsu Kaisen, que é um mangá de magia, todos são do gênero shounen, que é um gênero assim mais de luta, de aventura, uma coisa mais assim de tem um vilão, tem um herói. Eles têm esse gênero shounen lá no Japão, é um gênero muito muito popular assim, né? Tipo assim, uma coisa muito. Aqui no Brasil ainda é mais popular assim, o impacto. A Clara estava me falando assim, mas como é que isso pode ser um impacto no Brasil? Assim, o impacto aqui no Brasil em relação à popularidade é muito grande, assim. É uma coisa que, sei lá, eu não sei se em outros países é desse jeito, mas aqui no Brasil é uma coisa que sei lá, é idolatrada, vamos dizer assim. O pessoal gosta muito, assim. O pessoal faz meme das coisas, assim. É uma coisa que impacta muito aqui. Ainda mais depois com a chegada de streamings, né? Tipo, Netflix, Crunchyroll. O pessoal começou a ver que esse negócio, né, além de dar dinheiro e é muito popular, eles começaram a comprar os episódios, comprar séries, né, e tudo mais. E então assim, aqui que eu peguei aqui são as capas, né, de cada respectivo dos volumes, né, que todos aqui do volume, acho que do One Punch Man, não sei se é o volume, volume 1, acho. Não, na verdade não sei se é o volume 1 ou 2, mas do One Piece e do Jujutsu é do volume 1. Então, assim, os volumes são divididos em 10 capítulos. Então, assim, eles têm essa padronização lá também, né? Então, assim, então deu 10 capítulos de One Piece, eles fazem um volume para One Piece. Então, o leitor, se ele quiser comprar os 10 capítulos juntos, tem o volume 1, né? Aí, então, geralmente as capas são mais bem desenhadas, são não que as páginas não sejam, mas assim, elas são mais coloridas, ela tem uma atenção maior, né? Justamente para atrair o público, para chamar atenção, né? Com cores. Geralmente eles fazem. Hoje em dia, eu não sei se exatamente se eles fazem só no tradicional ou só no digital, mas eu acho que eles dão uma mesclada, porque como muitos mangakas eles publicam semanalmente, alguns eles dão uma pausa de uma semana, ou pausa entra em ato, tipo assim, porque ele assim, lá no Japão, tanto o anime quanto o mangá, eles trabalham muito, assim, tipo assim, eles sentem dor nas costas o tempo todo, porque eles estão, tipo assim, mais de 10, 12 horas desenhando, tanto para animar, tanto ou num capítulo. Então, por exemplo, no mangá, por exemplo, o Eiichiro Oda, que é de One Piece, ele é o desenhista e ele é o autor da história. Então você pensa, o cara ele escreveu mais de 1000 capítulos da história, desenhou mais de 1000 capítulos, só que ele ainda tem os ajudantes dele, né? Você não consegue fazer essa coisa sozinho, assim, sabe? Tem que ter o cara que vai finalizar a arte, tem que ter o cara que ele vai digitalizar, tem que ter o cara que vai publicar, tem que ter o cara que vai conferir, revisar. Então, assim, tem toda essa, né? Tem que ter uma equipe por trás. Na animação, então, é mais ainda. Então, por mais que, né, o autor seja o
né? Tipo assim, ele escreveu, ele desenha. Geralmente é sempre assim, né? O autor desenha e escreve também, né? É uma coisa que eu acho assim magnífica, a pessoa conseguir desenhar e fazer uma história bem contada. E aí, né, são as capas, e aí eu vou dar uma comparada de que, né, como eu falei, vou sempre voltar, né, indo e voltando assim sobre tanto a animação quanto o próprio mangá. Vou começar um pouco com One Piece, que tem a gente tem eu peguei umas imagens aqui de comparação, né, tipo assim, do mesmo capítulo, um episódio, né, e, né, da arte, né, a gente comparando aqui, por exemplo, essa primeira imagem, a gente vê que, assim, apesar, tipo assim, por exemplo, dos dois, igual eu falei, tanto o anime quanto o mangá né, tem que ter um trabalho do cão para poder ser produzido esse tipo de conteúdo, que precisa de um pessoal, precisa de uma sinergia entre as pessoas para fazer isso acontecer, né? Tanto na animação quanto no mangá. A gente a gente vê que, tipo assim, no mangá, ele se preocupa muito mais com as achuras, né, com a expressividade dos personagens, a expressividade, tipo assim, por exemplo, nesse caso que eles usam muito ashura. Então, comparando aqui, por exemplo, na animação, eles dão uma simplificada maior. Por quê? Porque na animação, você tem que fazer. A animação também é semanal, mas eles fazem os episódios antes, então eles vão fazendo bem antes. Mas assim, como custa muito dinheiro, as duas coisas, o mangá, consequentemente, ele custa um pouco menos, mas a animação precisa de um pessoal enorme, assim, para fazer. Tem o cara que ele faz, tem o diretor da animação, tem o diretor de arte, tem o animador, assim, que ele vai fazer, assim, tipo um sketch, assim, sabe? Um rascunho de uma animação, assim, da possível animação. Tem um cara que ele faz o storyboard, que ele faz. Então, assim, cada pessoa tem uma funçãozinha para fazer, para quando você for ver tudo lá pronto. O pessoal da trilha sonora, que é muito importante também. Então, assim, para fazer toda aquela animação ter um início, meio, fim, uma história bem contada, um enredo bonitinho, tudo no time certinho, o pessoal que dubla, etc. E aí, consequentemente, como isso é semanal, assim, né? Tipo assim, eles têm que, em algum momento, eles têm que dar uma simplificada nessa animação. Eles têm que, tipo assim, agora, por exemplo, nesse exemplo aqui, é o melhor, por exemplo, né? É o melhor momento, assim, dessa obra aqui, que é o One Piece, da animação, que é uma animação que eles estão investindo muito pesado, assim, tipo assim, coloração, em resolução, em fluidez de movimentação dos personagens, etc, e tudo mais. E aí, o que acontece? Assim, nesse caso, como One Piece é um anime muito antigo, ele começa em 97 no mangá e 99 na animação. Então, assim, tem 25 anos que está sendo produzido o anime e o mangá. Então, assim, a gente vê que, assim, por exemplo, aqui ele não conseguiu pegar a expressividade, talvez, do personagem aqui, tá vendo? Aqui no mangá tem umas achuras no olho dele que faz ele ficar, tipo assim, muito mais nervoso do que realmente ele tá aqui comparado aqui, né? No anime eles tiveram que dar um close um pouco maior no rosto dele pra ver se esse impacto tinha o mesmo, entendeu? Assim, mas eles tentam ao máximo ser fiéis à obra original, né? Tanto que lá no Japão, quando justamente o que eu falei no começo, que o anime, geralmente eles não animam muito histórias só o anime, assim. Tem poucos animes que só tem o anime e não tem o mangá, porque o mangá ele vem primeiro. Eles fazem primeiro o mangá, vê se o mangá vinga. Se o mangá vingou, não, tá fazendo sucesso. Vamos contratar um estúdio para animar. Então, assim, quando eles veem que o mangá tá fazendo sucesso, eles já contratam. Esperam o mangá atingir algum patamar de história, porque o mangá e o anime eles não podem ficar muito parelhos na história. Porque se o anime alcança o mangá, que o mangá é sempre primeiro, eles começam a fazer os fillers, né? Os fillers que é tipo assim, episódios que não tem nada a ver com a história. Então aí a pessoa fica esperando de uma em uma semana um episódio que não tem nada a ver com a história, porque alcançou o mangá. Então eles atrasam de propósito o anime para não alcançar onde o mangá tá. Por exemplo, One Piece ele tá com 60, 50 capítulos na frente da animação, né? Então, assim, por exemplo, no caso igual eu falei, né, do Eiichiro, ele usa muito da Ashura, ele usa muito de uns traços fortes, das palavras, né, tipo assim, assim, né, tá vendo? Ele brinca muito com essa composição da cena,
é uma coisa mais joga, entre aspas, jogada, assim, né? Uma coisa mais impactante. Os personagens, eles são muito expressivos, os personagens, eles são muito... É um ponto que há de se tocar, porque quem conhece um pouco de anime, ou mangá, sabe que durante muitos anos, hoje mudou um pouco mais, mas durante muitos anos o anime ele foi visto como, tipo assim, sempre uma coisa igual, assim. Você podia estar vendo um anime, a pessoa falava, ah, o Goku, ah, o Naruto, assim, né? As pessoas só conhecem esse tipo de coisa. E aí, tipo assim, é sempre. Realmente as animações eram. Os personagens eram muito parecidos, sabe? Assim, por mais que você conheça, às vezes você pode confundir, assim. Principalmente animações mais antigas, assim, dos anos 2000, 2005, 2010, assim. Isso foi mudando com o tempo. No caso de One Piece, ele foi sempre. Ele foi sempre o diferentão, vamos dizer assim, em questão de, tipo assim, traço de personagens. Tem muitos personagens que são muito altos, com a cabeça desse pequenininha. É uma coisa muito estilizada, assim, bem estilizada mesmo, assim, pro padrão do japonês ali, é uma coisa bem, assim, única. Então, assim, no mais, a gente comparando, assim, o pessoal muito compara, né? Ah, o anime é melhor que o mangá é melhor que o anime. Tem gente que só lê, tem gente que só assiste, tem gente que faz os dois. É, Mas eu acho que os dois caminham juntos, porque sem primeiro que sem um anime não tem um mangá ou vice-versa, né? Tipo assim, às vezes pode ter só o mangá, mas assim, às vezes faz muito sucesso muitas vezes quando o anime é lançado, assim, porque o mangá ele tem a expressividade dele, a calma dele, assim, porque tipo assim, por ser um trabalho menos difícil de fazer, né, em questão de tipo assim, ele tem que fazer um desenho estático ali e deixar lá, né? Assim, não é uma coisa que você tem que fazer quadro a quadro, né? Animar o personagem, que é muito mais trabalhoso. Mas em compensação, o anime vem com o audiovisual, né? Que assim, que impacta muito mais o ser humano, que ele vai escutar, ele vai ver, ele vai ter a trilha sonora, tem o jogo de câmera, tem a direção de arte, né? Então assim, acho que os dois andam juntos. O segundo é One Punch Man, né? Aquele que eu falei no que foi o primeiro que é o autor um, um cara que ele não desenha muito, assim, ele deixa o desenho mais pra lá e quem ilustra de verdade essa história é o Yusuke Murata. O Yusuke Murata até muda algumas coisas na história original, assim, inclusive nos capítulos recentes. É, E aí, inclusive, esse é um exemplo, assim, até de que esse é um dos poucos, acho que um dos poucos mangás, animes, assim, que pelo menos a primeira temporada, né, do anime, ela é muito parecida com o mangá, por exemplo. Eu tive a oportunidade de ler o volume 1 dessa obra, e eu já tinha assistido a animação, né? Assistido a animação antes. E quando eu fui ler né, dar uma olhada, assim, né? Eu já tinha visto a história, ela já tinha acabado a temporada, eu vi que era igualzinho, assim, eles adaptaram muito, assim, parecido, assim, até o traço. Porque tem uma coisa também que, tipo, se você lê o mangá e depois vai assistir a animação, você percebe que, ah, não, o traço do personagem está diferente, não, o personagem está com um traço um pouco diferente, ele não está exatamente igual ao mangá e tudo mais, justamente por aquela coisa que eu falei, que, tipo assim, como eles têm que animar aquilo ali, eles têm que fazer quadro a quadro, e também são outras pessoas que estão desenhando, então assim, não é o mesmo cara que está desenhando, né? O traço, inevitavelmente, ele vai sair diferente, assim, ele vai sair diferente de alguma forma, em algum aspecto, tanto para facilitar na hora de animar, tanto porque são outras pessoas desenhando também, né? É um estúdio de animação fazendo, né? E aí esse ainda foi um dos poucos que assim foi bem fiel assim ao, né, você vê aqui, até aqui pelas imagens aqui foi bem fiel ao original assim, tanto esteticamente quanto assim, essa primeira, quem quiser assistir também, né, recomendo assim, tá na Netflix, dublado também, se alguém não familiarizar com o japonês, né? É, dublado tá muito bom inclusive. E é uma animação muito bem feita, assim, uma animação nossa, sonoplastia é muito boa, trilha sonora é muito boa, assim, a história é uma história mais uma paródia, assim. Para quem tiver interesse, é uma história que é um herói chamado Saitama, que ele é tipo é uma paródia, mas agora tá tomando um rumo um pouco mais sério, mas assim, que o nome já diz, One Punch Man, um homem de um soco só, que é um herói que ele treinou muito, 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 e ele derrota todo mundo com um soco só, tão forte que ele é. E aí a piada é justamente isso. Porque, tipo assim, não vai ter graça. O cara, ele derrota todo mundo com um soco. E aí, essa é a graça, na verdade, essa é a graça da história, né? Tipo assim, né? Tem uma brincadeira por trás. E por incrível que pareça, que você pode achar que, não, o cara derrota todo mundo com soco, não vai ter graça.
você vê que, tipo, você quer ver mais, mais e mais, porque a graça é justamente essa. Ninguém conhece ele, os feitos dele são, pô, outra pessoa leva o crédito, é muito engraçado, assim. Então, vamos falar agora sobre o Jujutsu, né? Jujutsu Kaisen. Essa imagem, inclusive, essa primeira, é até legal para ilustrar, tipo assim, nessas diferenças que eu estava falando antes sobre como que eles fazem na animação, como eles fazem no mangá, né? Por exemplo, aqui no caso aqui, o olho, o rosto está um pouco maior, o olho está um pouco maior no mangá, né? Tipo assim, mas você vê que eles tentam manter, né? Se o estúdio é um estúdio grande, né? Um estúdio mais reconhecido, com mais gente, mais dinheiro também, e com artistas muito bons, né? Aí eles tentam manter o máximo possível o traço do mangá. Essa coisa que eu falei que às vezes a animação não vai ficar, né, 100% igual ao mangá, ou ela não vai ficar tão parecida, tanto, igual eu falei antes, é tanto pelo outras pessoas estão desenhando e tanto pela facilidade da animação. Por quê? Tipo assim, às vezes no mangá é uma coisa muito rebuscada, é uma coisa muito desenhada assim, no detalhe, assim, muita coisa, tem muita achura, tem muito traço, é, eles têm uma, entre aspas, né, uma certa calma para desenhar, apesar de eles terem muito prazo, né, pouco prazo para desenhar. É um desenho mais estático, e quando você vai colocar isso na animação, você precisa facilitar, você precisa dar uma facilitada nessa seja colocando umas sombras mais simples, seja colocando um nariz mais simplificado, seja colocando um olho mais simplificado. No caso aqui não tem olho simplificado coisa nenhuma, porque nessa animação eles investiram, eu acho que muito dinheiro nos olhos, assim, quando eles dão close nos olhos dos personagens, eles dão uma é, assim, um dinheirão bom para colocar uma animação assim bem, muito bem completa, assim, sabe assim. E aí, tipo assim, às vezes, por exemplo, eles usam 3D, né? Eles usam uma animação em 3D. Às vezes eles fazem o que a gente chama às vezes eles colocam um 3D com um corpo em 2D. Então, o que que eles fazem? É muito difícil você animar um 3D com um 2D. Por quê? O 2D ele tem uma fluidez X. O 3D, o material meio que já está pronto. Você modela aquele ali está 360 graus, né? 3D, já o nome já diz. Então é muito mais fácil para você animar. Por isso que as animações da Disney, inclusive, tanto que os animes eles foram inspiração por causa que os caras eles assistiram Disney, assim, sabe? Só que eles fizeram do jeitinho deles. A Disney hoje em dia está com essa onda de 3D, assim, muito. Eles pararam com aquelas animações, né, 2D antigas, né? Começou com aquele boom do Toy Story e agora Moana, etc, um tanto de filme, né? E justamente porque é muito mais fácil você animar, tipo assim, você gasta muito dinheiro, mas assim, você poupa muito tempo, porque você não vai ficar animando frame a frame, né? É, e aí o 3D ele ajuda muito, assim, porque o personagem ele já vai estar pronto para você. Você vai ter que. Aí você joga a luz que você quiser. Aí você vai ter a atmosfera que você quiser. O personagem ele já está pronto. A sua preocupação é animar o boneco lá, assim, né? Ou seja, o cenário, assim, né? E aí, por exemplo, na animação 2D, que é no caso do anime, eles às vezes usam cenário como 3D, às vezes eles usam, sei lá, um trem tá passando, eles usam um trem em 3D, porque é mais fácil, poupa tempo. E aí eles deixam mais para os personagens. Mas como eu disse anteriormente, é muito difícil você juntar esse 3D, né? Esse 3D com o 2D, justamente pela fluidez da movimentação. Assim, quem tem um olho um pouquinho mais apurado vê que, tipo, essa parte aqui é 3D, essa parte aqui é 2D. E aí, às vezes, para eles maquiarem isso, eles colocam o corpo em 3D e fazem e pintam à mão o corpo, vamos dizer assim, o shading por cima desse 3D. Então, assim, eles fazem um trem lá 3D, mas eles pintam por cima desse trem para ter tipo a mesma atmosfera da animação 2D, entende? Para que aquele ali não fique, para que aquele ali fique mais crível, né, para o público que está vendo, até para as pessoas que têm uma atenção maior. E aí, justamente isso, eles têm que poupar tempo, eles têm que fazer a coisa mais rápido, eles têm prazo para entregar. Então, assim, quanto mais gente trabalhando, quanto mais gente boa trabalhando, né, gente com qualidade trabalhando, uma boa direção de animação, uma boa direção de arte, mais a animação vai ter potencial para poder ter essa qualidade, né? Porque se não tiver gente o suficiente, ou tiver prazo muito curto, a coisa vai sair um pouco cagada, né? Vai sair um pouco, vai sair mais, assim, né? Vai sair bem ruinzinha, assim, né? Já tiveram muitos casos. E aí, né, tem essa comparação, né? Tipo assim, que eles tentam manter, às vezes muda alguma coisa ou outra, né? Os personagens, eles estão tipo, cruzando olhares aqui, tipo, né?
um indo pro lado, outro indo pro outro no mangá. E na animação é a mesma coisa, só que eles mudam um pouco, né? Eles dão uma mudada, né? Porque não tem como ficar 100% tudo bonitinho, assim, né? Fiel, assim, tudo, até a movimentação dos personagens. Até porque é uma animação, né? Vai ter vários quadros de desenho, as coisas não vão ficar exatas, né? E outra coisa, o autor, ele tem que dar o aval ali para animação. Então, assim, como é a obra do autor, ele vai chegar lá pro o estúdio, vai chegar aqui, ó, posso animar sua obra? Então, beleza. Aí toda hora ele vai ter que ficar indo né? Não, esse episódio aqui a gente vai fazer assim, a gente pode fazer assim. É, tudo que for produzido depois do mangá, então assim, vai fazer um filme live action, vai fazer uma série, sei lá, outra coisa, vai fazer um filme. Os filmes, por exemplo, né, que os filmes de anime são que aí é uma coisa um pouco mais muitas das vezes é muito mais bem produzida, porque é um filme, né? Então eles têm tempo para fazer aquilo ali, e aquilo ali é propositalmente feito para ser assim, o mais lindo possível, o mais belo possível, o mais com calma possível. Inclusive, não sei se vocês já viram, mas Viagem de Chihiro, que é um filme japonês do estúdio Ghibli, foi a única animação, assim, a não ser Disney, que ganhou o Oscar, né? E aí, depois vocês dão uma olhada, se vocês se interessarem, o estúdio Ghibli, ele tem vários filmes muito, muito bonitinhos, muito, muito bem feitos. É um universo muito legal. É, A Viagem de Chihiro é um deles, né? Depois vocês podem pesquisar se vocês tiverem interesse. Então, assim, né? Tem essa separação, né? O mangá, a animação desse mangá, e às vezes eles fazem até um filme, às vezes, do próprio mangá. Às vezes, para poupar tempo da história, eles fazem um filme, e esse filme aqui vai abordar esse arco aqui do mangá, né? Então eles têm às vezes essa preocupação ou jogada de marketing, depende, né? Do que é mais favorável para eles, né? Tipo, tanto para o autor, tanto de acordo com os fãs, etc. Mas é muito bom consumir os dois, sabe? Assim, às vezes, igual eu falei, tem gente que gosta só do mangá, tem gente que gosta do, do anime, tem gente que. Muitas das vezes as pessoas começam pelo anime, assim, sabe? Assim, porque as pessoas às vezes têm preguiça de ler, aí vai. Não, tá aqui na Netflix, aqui vou assistir, vou ver, tá dublado. Então, a dublagem também é outra coisa que deu acesso muito bom aos animes, assim. É, durante esses tempos pra cá, assim, que eles estão dublando tudo, assim, eles estão colocando os animes, assim, que às vezes assim, as plataformas estão investindo nisso, né? Que é um negócio que, igual eu falei, aqui no Brasil é uma coisa que, tipo assim, até a Clara comentou comigo, se tem algum mercado aqui, tipo assim, o mercado que tem aqui, tipo assim, de mangá, de você fazer um mangá, eu não vejo, assim, o Brasil como um país que, tipo assim, não, beleza, você pode fazer seu mangá aqui que vai dar bom, assim. Porque é uma coisa que, igual eu falei, é muito deles de lá, né, lá de fora, e aqui no Brasil, assim, até pela desvalorização da arte que a gente tem, assim, né? É uma das coisas que corrobora para o mangá não ser uma coisa que aqui dê certo como produção, assim, sabe? Coisas que eu vejo aqui no Brasil de animação, que não é exatamente anime, coisas assim originais do Brasil, por exemplo, Irmão do Jorel, assim, não sei se vocês conhecem, é uma coisa que é tipo 100% brasileira, estúdio brasileiro. E são poucas as animações, assim, eu vejo, mas assim, é um mercado que tá subindo, assim, sabe, assim, de animação assim, em si, né? Não é exatamente um anime, mas a coisa que dá dinheiro aqui, tipo assim, com relação a anime, mangá, assim, é justamente os fãs mesmo comprando, assim, o pessoal comprando o mangá, o pessoal tendo acesso disso na leitura, o pessoal tendo acesso isso nos streamings, tendo acesso isso na internet afora também. É uma coisa que é muito consumida aqui no Brasil, assim, uma coisa que, tipo assim, é descomunal. Tanto que, por exemplo, o One Piece é uma coisa que, tipo assim, o One Piece, ele passou o Batman, assim, o Batman, que todo mundo conhece, o Batman tem mais de 80 anos, nas HQs, passou em cópias, né? Vocês acham que quase 700 milhões de cópias o One Piece já vendeu, e o Batman tá lá em terceiro lugar, o Superman tá em primeiro, o One Piece não passou ainda do Superman. Então, assim, é uma coisa que você tem uma noção, né, de tipo, o quão grande é essa massa, essa cultura, assim, desse pessoal que curte esse tipo de conteúdo, né? Tipo assim. E como eu disse, assim, é uma coisa muito deles, assim, é uma coisa muito, muito deles, assim, tipo. Os Estados Unidos tem lá a HQ deles, e eles têm lá o mangá, o anime, né? É, tanto que você consegue separar, por mais que seja animação, qualquer coisa, né? Seja desenho animado, seja anime, seja animação da Disney, aquilo ali tudo é uma animação, assim, né? Você pode chamar de desenho animado, você pode chamar do jeito que você quiser. Só que
a coisa é tão única deles, é tão assim que e também ao mesmo tempo que é única, que é um pouco mais não sei se eu posso dizer introspectivo, mas é uma coisa tão deles, né, cultural deles que rasga mundo afora e é tão famoso quanto tais obras, assim, sabe assim, e é uma coisa deles assim. Então você vai, não, às vezes até o povo brinca assim, né, o pessoal que é fã assim, ferrenho assim, eles não é desenho animado, é anime, não sei o que, o pessoal tem essa frescura assim, vamos dizer assim, né, entre aspas. E aí é uma coisa muito assim, como é que eu posso dizer? É, que quem não conhece, quando vai vir a conhecer, se tiver o interesse, se tiver assim, a mente aberta, tipo assim, vou assistir, né? Vou ver como é que é, vou ler, não sei também. Se a pessoa gosta de alguma coisa, muito provavelmente ela vai gostar de outros, porque tem os gêneros, igual eu falei, o shounen, ou o gênero que é só um gênero que é, sei lá, comida, ou um gênero que é moda, assim, depende, assim, do que é o que, ou gênero, é um gênero mais mental, por exemplo, eu não trouxe aqui ainda, nos slides, nem nos vídeos, mas tem um, eu não sei se vocês já viram, mas um que chama Death Note, ele até virou reportagem na Record como coisa do diabo, assim, né, é, que é um anime que ele não é, assim, de lutinha, de coisa assim, tipo Dragon Ball, essas coisas assim, é uma coisa mais mental, assim, não sei se vocês já ouviram falar, e ele é até curtinho, até assim, ele não tem muitos episódios, não, assim. E assim, é um jogo mental assim muito legal, assim, se você, tipo assim, se você já assistiu, por exemplo, um Sherlock Holmes da vida, ou sei lá, alguma série assim, né, live action mesmo, se você assistiu Death Note, você vai tipo, falar, nossa, realmente é muito bom, porque tipo assim, para ilustrar assim mais ou menos se alguém tiver o interesse de ver, né, às vezes alguém, não vou contar a história toda, mas assim, é uma história que é assim, dois personagens, basicamente a história gira entre torno de dois personagens que um personagem ele acha o caderno da morte. Que aí ele acha esse caderno da morte que se você escrever o nome da pessoa no caderno da morte e imaginar o rosto dela, assim, ter o rosto dela em mente, você mata essa pessoa. Escreveu o nome do caderno, a pessoa morre, depois de 40 segundos. E aí, e aí ele até tem o Shinigami, que é tipo um demônio, assim, um demônio, assim, das trevas, assim, acompanha esse Shinigami e só ele pode ver esse Shinigami se ele pega esse caderno. E aí ele pega esse caderno e ele chama Light Yagami, assim, ele é muito inteligente, assim, na escola, assim, ele tá entediado da escola dele, porque ele é muito inteligente, não sei o quê, e ele quer justiça, ele quer dar justiça pro mundo, assim, e ele vai escrevendo o nome dos criminosos, aí ele começa com coisa um pouco mais simples e tudo mais, e aí depois tem um outro cara lá que é um policial lá, que ele não mostra o rosto, assim, ele é tipo um detetive, até o codinome dele é só L, assim. E aí a batalha fica uma batalha mental entre esses dois, assim, né? A história, praticamente a história toda, pra ver quem que vai descobrir quem que é o. Tipo assim, eles não sabem quem que é cada um, sabe assim? Na verdade, o outro sabe, né? O vilão, né? Que ele chama até de Kira, que é tipo um cara que julga. Mas assim, ele foge um pouco dessa, né? Dessa coisa muito previsível, né? Que é talvez a luta, talvez o herói. O herói tem que ter a motivação dele e depois ele apanha, depois ele apanha para depois ele ter um momento de glória dele, assim. Por mais que seja uma coisa muito manjada, talvez assim, em muitas das histórias, é legal ver porque você vê cada história tem a sua particularidade, tem a sua originalidade, né? É, Aí aqui passando agora um pouco pros mangás mesmo, só o traço, né? Assim, por exemplo, voltando para One Piece, né? Eu decidi mostrar esses três. One Piece você vê, né, que isso que é o legal, por exemplo, dos mangás, que se você lê um ou outro, assim, ou até se você vê a animação mesmo, você bate o olho, você vê, não, isso aqui, né, se você vê a obra, isso aqui, isso aqui é One Piece, isso aqui é tal coisa. Às vezes autores, eles são, às vezes quando a pessoa tem um ânimo, assim, dos deuses, ela faz mais um mangá. Então, assim, às vezes ela não faz só um, assim, ela faz dois. Às vezes tá desenhando dois mangás ao mesmo tempo, assim. E aí você vê, eu traço tal de fulano, traço de ciclano. O One Piece tem muitas características dos olhos grandes, ou os olhos pequenos e a boca muito grande, a mão muito grande também, né? Como você pode ver aqui no protagonista aqui, né? A mão dele é um pouco maior assim do que talvez seja a proporção humana, mas assim, isso que é o legal, por exemplo, dessa obra em específico é essa esse jogo com as formas, esse jogo com a estilização brutal assim, é uma estilização muito assim exagerada,
Tem muito personagem, assim, no caso histórico mesmo, assim, né? Porque não tem como você falar do mangá ou do anime sem você falar um pouquinho da história, né? Até se alguém interessar e tudo mais, querer ver, né? Por exemplo, essa história ela é muito assim, tem mais de 1000 personagens canônicos, assim, coisa que entrelaça de um capítulo para o outro. E a gente vê muito isso na arte deles também, assim, é uma arte que tem 25 anos, mudou pouco, assim, entre aspas, pouco assim, né? Mudou um pouco, né? Porque tem 20 anos que esse autor está publicando isso, mas ele consegue manter tanto a essência visual dos personagens, a essência que isso ajuda a manter também a essência histórica, né, do que é o One Piece, do que é tal obra, do que é tal coisa. Isso é muito legal quando é bem feito, assim, você vê, assim, se você acompanha os capítulos, se você lê e tudo mais, você consegue é, ficar imerso, né, nessa, né, tanto artisticamente quanto historicamente mesmo, assim, né. É, Agora eu vou pro One Punch Man. Então, assim, aí você consegue, falando um pouco mais, né? Porque tem o pessoal que às vezes vê de fora e não consegue. Ah, não, é tudo igual, tipo assim, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo traço, tipo, às vezes Realmente, algumas coisas você confunde alguns personagens com os outros, né? Assim, alguns tipos de estilos de cabelo, alguns tipos de estilo de nariz, essas coisas assim, igual eu falei, hoje em dia tá um pouco mais. Eu sinto que melhorou isso, assim. Eu sinto que essas coisas estão mais específicas, assim, sabe? Você não consegue. Ainda tem muito isso, mas ao mesmo tempo eu acho que tá para melhor, assim, né? Porque você volta aqui em One Piece, você vê que é uma coisa bem, assim, cartunesca mesmo, assim, uma coisa bem, tipo, né? Tipo, bem estilizadona mesmo, assim. E aí agora você pula para One Punch Man, apesar de ter uma estilização também, é uma coisa mais realista, é uma coisa que mexe mais com a perspectiva, é uma coisa que mexe muito mais com um realismo mesmo, mas mantendo também uma estilização, né? Um realismo estilizado, mas é uma coisa bem mais trabalhada, assim, é uma coisa mais mexe com as sombras, mexe com o impacto, né? Ele utiliza dos fonemas japoneses aqui, né? Dos anagramas japoneses para lá juntar com esse prédio aqui, por exemplo, esse bloco que ele está segurando aqui. E né, o Isuke Murata mexe muito com isso, com a textura, com o degradê, é uma coisa muito detalhista, uma coisa que mexe com a perspectiva, mexe com, tipo, e isso influencia também na história, né? Tipo assim, que a gente acha que não, mas influencia, assim, sabe, assim. Você vê essas coisas muito também no cinema, assim, né? Não só nas animações, no cinema. É coisa muito vinda do cinema, assim, né? Esse contra-plongé, né? Que é essa imagem vista de baixo, dá um ar de superioridade pro personagem. O personagem, ele é visto como algo plus, assim, né? Assim, é uma coisa tipo assim, nossa, esse personagem aqui, ele é muito forte, ele é intimidador, né, assim. Agora, quando você vê uma perspectiva vista um pouco de cima, você vê que, tipo, tem algo a mais além, assim, por mais que o personagem seja, assim, pereza, assim, você vê que tem alguma coisa a mais nele, né, porque você vê o cenário aqui por fora, você vê as pernas dele diminuindo por causa da perspectiva aqui que aí é o contrário, né, o plongé, né, que é visto de cima, né, e aí alguém tá vendo de cima, né, o leitor, a gente. Mas ele também mexe muito com a expressividade também, né, dos personagens, né? A Ashura é uma coisa muito utilizada nos mangás, assim, né? Essas linhazinhas umas juntas das outras são as Ashuras. Então, assim, tem várias formas de você utilizar a Ashura. Tipo, seja para você passar uma ideia de raiva, seja para passar uma ideia de surpresa, uma ideia de... Seja qual for, assim, né? No caso aqui, ele tá, tipo assim, sem acreditar, ele tá, tipo, nervoso, ele tá... Enfim, nesse caso aqui, né, nessa imagem, né? Você pode usar a Shuri tanto para os personagens quanto para o cenário também. E aí, seja qual autor, igual eu falei, né? Seja autor qual for, seja dependendo do estilo dele e tudo mais, ele vai utilizar a Shura de alguma forma, assim. Muita gente usa a Shura. Muitos mangakas eles usam a Shura como forma expressiva de construção da imagem, assim, né? É, por mais que o estilo seja mais simplificado, mas eles vão usar algum tipo de degradê, algum tipo de cinza, algum tipo de tom de cinza, seja para diferenciar a roupa do personagem, seja para fazer um prédio é um pouco mais escuro que o outro, profundidade, isso aí tudo é pensado também, né? Tipo assim. E o interessante é que o mangaka ele tem que, tipo, ele tem que pensar aquilo ali como, tipo, beleza, se isso aqui for animado, eu tenho que saber qual roupa que é desse cara aqui, né? A roupa dele é preta, tá, beleza, de boa. A calça dele é branca, então assim, ele tem que pensar no design dele, às vezes é,
Por exemplo, esse personagem aqui que ele é todo preto aqui, tipo, com algumas coisas brancas, detalhe branco, umas roupas assim mais rasgadas, estilizadas, a gente tem que ver, tá, quando isso for para animação, como é que a gente vai fazer? A gente vai ir mais a fundo, não vai dar uma simplificada, como é que a gente vai, né? Porque, igual eu falei, para animar essas coisas, às vezes, por mais que o mangaka pense muito, eu falei assim, nossa, se isso aqui virar anime, virar uma animação, eu tenho que dar uma simplificada nesse personagem. Eu não posso inventar muita firula aqui, não, porque quando isso for animado, é muita chance de não ficar tão bom assim, né? E às vezes a obra dele pode, justamente por isso a obra dele pode ser tipo assim, a animação ficou ruim, não vão ver o anime. Às vezes a pessoa nem lê o mangá porque ou lê só o mangá e não vê o anime, ou, né? A coisa não toma muito uma proporção muito grande para pessoa realmente se interessar por aquela história. Às vezes, é, muita gente fala, né? Tipo assim, é, muito do público que assiste esse tipo de coisa aqui no Brasil tem a divisão da pessoa que está assistindo por, não, assisto pela história, não importo muito com a animação, a pessoa às vezes que não entende muito de arte, assim, e tem um pessoal que assiste também pela animação também. A não ser quando a coisa está muito tosca, assim, a pessoa fala assim, nossa, não dá para assistir isso. É, muitas das pessoas que falam, não ligo para isso, assim, assim, é uma coisa que ele faz muita diferença, assim, sabe, assim, às vezes a história é muito ruim, assim, às vezes a história é horrorosa, mas se você assistir e o negócio for muito bem animado, a trilha sonora é muito boa, a direção de arte é muito boa, o time é muito bom, a história é bem contada. Às vezes você vai assistir um negócio pela abertura, porque todo anime tem uma aberturinha, assim, com a musiquinha, né? Serve para demonstrar os personagens, para apresentar os personagens, e ver se a pessoa gosta, né? Às vezes a pessoa, nossa, achei essa abertura legal, vou assistir. E aí, às vezes, né, a história, como eu falei, a história pode ser horrorosa, mas aí, tipo assim, você vai assistir a animação, nossa, mas que animação, a animação é muito boa, mas sei lá, você tá lá assistindo, às vezes você vai, né, aquelas séries que às vezes você assiste, mas você fala, nossa, a série é muito bem produzida, né, a fotografia da série é legal, às vezes você nem fala isso, mas você pensa, você nem sabe explicar por quê, às vezes, se você não é muito familiarizado com essa coisa do cinema, uma coisa mais artística, né, é, eu, no meu caso, né, a gente, assim, tem alguns amigos meus que eu convidei aqui que são do meu curso também, assim, a gente é muito ligado nisso, assim, a gente, quando tudo que a gente vai assistir, a gente não descansa, eu brinco que a gente não descansa, porque tudo que a gente vai assistir, seja cinema, seja animação, seja, sei lá, qualquer coisa, vou assistir um filme aqui, a gente não para pra, tipo assim, a gente fica parando pra analisar os negócios, nossa, esse filme é bom, esse filme é ruim, assim, né, a gente fica nessa brincadeira, assim, a gente não consegue fugir. E entendeu? Aí eu acho que assim, é muito importante, assim, tanto para a pessoa também que é um pouco mais leiga, que não entende muito, que às vezes Nossa, é muito. Às vezes a pessoa fala que é bom, mas não sabe explicar o porquê que é bom, às vezes só pela história e tudo mais. Mas eu acho muito legal isso, assim, né? Falar sobre isso um pouco, porque faz com que, tipo assim, pessoas mais unam mais, na verdade, né, para tipo, comentar sobre. É uma coisa que abrange, assim, o universo, assim, é uma coisa que por mais que seja uma cultura, né, que seja mais um entretenimento, ela tem muito de coisa séria, assim, sabe, envolvida, assim, né? Igual eu falei, do processo para isso ser feito, o processo para ser publicado, o processo para aquilo ser jogado no mercado, né? Por mais que seja uma coisa inevitavelmente mercadológica, né? Assim, né? É uma coisa que, tipo, assim, gente já mudou de vida por causa disso, sabe? Gente, tipo assim, eu pensei em me matar. Assim, eu posso estar exagerando aqui, gente, mas é realmente pessoas, assim, às vezes saem da depressão, ou pessoas, assim, encontram motivo para viver porque, viu uma frase do personagem tal, isso me motivou. Assim, é uma coisa que, nossa, isso é uma coisa muito boba. Não é possível que isso seja verdade ou seja possível, mas, assim, é muito possível, assim. É, ensinamentos de, tipo assim, de animação de coisa do entretenimento, assim, sabe? Assim, posso talvez estar viajando muito, assim, mas é uma coisa que eu vejo, assim, até muito, assim, sabe? Não é uma coisa que... se o humorista do YouTube faz a pessoa que não estava muito depressiva rir, por que que isso também não pode, né? Fazer a pessoa querer sei lá, ter motivo para viver, ou motivo para, nossa, não vou assistir, ou simplesmente porque acha simplesmente a obra boa também, não tem problema se a pessoa assiste com aquela, qual o motivo que ela quiser, mas assim, mas o importante é que isso de alguma forma abrange
todo tipo de público, sabe? Assim, qualquer pessoa pode ler isso aí e achar legal, assim, né? Tem público para todas as idades, assim, né? Igual aqueles brinquedos que a gente pode ver ou aqueles filmes que a gente assiste, porque é para todas as idades, para família, para pessoa mais velha, para pessoa mais nova, assim. Um exemplo disso, por exemplo, é One Piece. One Piece, ele aborda questões muito atuais, assim, o anime é muito antigo, assim, ele aborda racismo, ele aborda governo, assim, corrupção, escravidão, ele aborda um tanto de coisa que, assim, complexa, assim, sabe, assim, por mais que seja no mundinho deles lá, né, no mundo dos piratas lá, é uma coisa que, né, aborda a pirataria, a marinha, então, assim, são coisas que você a criança que lê isso aí, ela vai ler mais pelo, eu achei esse personagem bonitinho, assim, vai ter essa parte, aí vai ter o adolescente que vai ler, não, achei interessante, vai ter o adulto, né, que hoje até leio, você vê aí, tem fã de One Piece de todas as idades, assim, porque ela é uma obra, assim, né, não só One Piece, mas muitos outros obras abordam, assim, sabe, esses temas que eu falei agora, assim, sabe, assim, temas sérios, assim, sabe, assim, que jogam uma metáfora ali de racismo, jogam uma metáfora ali de governo, jogam uma metáfora ali de escravidão, jogam uma metáfora ali de outro tipo de abordagem assim, no nosso mundo atual, assim, joga abordagem de LGBTQIAP+, de um personagem trans, de um personagem gay, de um personagem... One Piece é uma das poucas obras que eu vejo isso abordando, assim, assim, não concordo muito, talvez, como isso é abordado, né, assim, né, esses personagens mais LGBT, nessa animação, mas, assim, eles estão lá, né, têm uma representatividade lá, assim, e isso, assim, ano de 2007, ano de 2005, é uma coisa que, tipo assim, que você não. Nesse tipo de ano não tinha esse tipo de discussão, né? Assim, ferrenha, igual a gente tem hoje. Então, assim, é uma coisa que. Igual eu falei, assim, todas as idades pode ler, pode assistir, tipo assim, não vai ter a criança ela vai assistir de um modo, o adulto vai assistir de outro, mas assim, a obra vai continuar sendo muito boa, assim, né? One Punch Man, igual eu falei, é uma coisa, vai ter a pessoa que vai assistir só pelas lutinhas, pelos poderes e tudo mais, pela fantasia, só para se divertir. Vai ter a pessoa que vai assistir porque é uma paródia, porque, tipo, originalmente essa obra é uma paródia. Porque o cara ele derrota todo mundo com um soco, então ele é invencível. Só que a graça é essa, justamente por isso. E a piada é essa. Então, assim, por mais que seja. Nos capítulos atuais eles estejam abordando essa coisa um pouco mais séria, um pouco mais assim, que você fala assim, não, agora essa história não tá tanto paródia assim, né? Mas tem o efeito cômico, né? Essa coisa. Eles gostam muito de brincar com isso, sabe? Assim, por mais que o anime seja sério, por mais que o anime seja eles brincam muito, né, com humor, assim. Seja a obra totalmente humorística, ou seja a obra mais séria, mas tem um humorzinho lá por trás, assim, né? Eles colocam, eles dão um jeito de colocar, né, assim. E tem outras histórias que são assim, né? Às vezes você não vai achar um tema super, nossa, que tema mais assim, de cult, né? Mas e tem outras que é simplesmente, por exemplo, Jujutsu é uma obra que até agora, onde eu vi, né, na animação, o mangá eu não cheguei a dar uma olhada de leitura, mas até agora onde eu vi, é uma obra mais assim, bem assim, previsível, vamos dizer assim, genérica, mas ela é uma coisa que acho que foi em 2020 ou 2021, não me lembro, que lançou porque todo ano lá no Japão, né, para fazer um parêntese, eles têm o chamado anime de temporada. Então assim, eles jogam um anime, eles fazem um anime, assim, pegam um mangá na verdade primeiro, né, igual eu falei antes e jogam aquilo ali para ser o anime da temporada. Então, assim, esse ano o anime vai fazer sucesso é esse. Então, eles já sabem que aquele mangá fez sucesso, tá? Tipo, às vezes mangás antigos, de tipo assim, 2010 o mangá foi lançado, né? E aí eles colocam é, essa previsão, né, de acordo com o público, porque o mangá até é bom por causa disso, porque ele coloca, tipo assim, não, ele dá um parecer aqui, ó, beleza, a galera tá gostando disso aqui, vamos ver se vai valer a pena animar, né? E aí, tem, né, igual eu falei, todo ano tem um anime de temporada. Então, assim, o anime. Ou às vezes o anime de temporada é um anime novo, ou é um anime que a galera já conhece, mas é uma nova temporada do anime que o pessoal tá esperando, né? E aí dá um boom, assim, por exemplo, aqui eu não coloquei aqui ele em slide, mas depois eu mostro o vídeo, que é um que chama Demon Slayer, que é um de uns espadachins que eles derrotam demônios e tudo mais. É um mangá e anime que, tipo assim,
acho que, não sei se ano retrasado, o ano passado, fez muito sucesso. Teve um filme que, assim, quando um filme lança lá no Japão, a gente tem que esperar, sei lá, quase um ano para jogar aqui pro Brasil pra gente poder assistir. É uma coisa que teve, assim, uma repercussão que, sei lá, 1 bilhão de pessoas assistiram esse filme, assim, uma coisa que fez sucesso, mas muito, assim, encheram a sala de cinema lá do pessoal lá do Japão, assim, uma coisa que, igual eu falei, lá eles fazem estátuas para esse personagem. One Piece, por exemplo, tem uma estátua de cada personagem em cada ponto da cidade lá do país do Japão, ou da cidade de Tóquio, na verdade, né? Estátua de bronze, assim, é uma coisa muito, assim, séria lá, assim, né? Apesar de ser igual eu falei, entretenimento, eles colocam aquele ali como é uma coisa muito idolatrada lá, né? Eles têm muito orgulho disso e tem, igual eu falei, estátua, tem coisa muito, às vezes filmes, eles fazem cenários do próprio Japão, assim, realistas mesmo. Aí eles colocam num filme assim japonês e aí tem até uma, se você for no Instagram, assim, você acha assim, a pessoa com a fotinha do cenário, né, da animação, e aí ela tira a fotinha, aí encaixa perfeitamente com o cenário real mesmo, real life, assim, sabe? Então, assim, eles brincam muito com isso também. Eles fazem essa metalinguagem também. Eles. É muito cultural deles mesmo, assim, sabe? Igual a gente tem aqui os índios, ou folclore, ou cultura, certas coisas da cultura brasileira, né? Tipo assim, às vezes de fonemas, às vezes de linguagem regional, às vezes de comida típica, ou às vezes de, sei lá, de qualquer coisa que a gente vê que aqui no Brasil que a gente não dá muito valor também. Lá eles têm isso também, assim. Então, eles sempre vão jogar, assim, às vezes eles vão fazer um easter egg de referência à comida, ou vão fazer referência a alguma cidade que existe, ou vai ser a cidade que existe, mas eles vão jogar outro nome lá, e ou a roupa típica, às vezes roupas que eles estão utilizando, às vezes tem roupa mesmo que eles utilizam lá. O Japão, assim, ele é um país, assim, que por mais que ele seja, tipo, super desenvolvidão, assim, tecnologicamente, assim, é uma coisa que tem muita gente lá, é um país super organizado, eles têm muitas coisas muito culturais deles que, tipo, milenares, assim, que eles mantêm, assim, sabe, assim, às vezes alguma vestimenta, ou às vezes algum costume de, tipo assim, às vezes, sei lá, eu não sei se é verdade isso, mas às vezes, sei lá, eles mandam fax lá, por exemplo, assim, tem tipo uma coisa, né, para dar um exemplo aqui, eu não tenho certeza dessa informação, mas, é, às vezes eles usam uma coisa que, tipo assim, nossa, ninguém tá no mundo mais utilizando isso, né, tipo assim, carta, sei lá, por exemplo. Eles têm muito esse equilíbrio, vamos dizer assim. Eles não, vamos dizer, eles não perdem as raízes deles, assim, né? E o mangá e o anime é uma coisa que que dá pra. é, Quem conhece um pouco mais da cultura, né, japonesa, né, ou dos ninjas, ou dos espadachins, ou dos kimonos, dos dojos, por exemplo, que é uma coisa que é mais fácil de lembrar. Quando isso é jogado para animação, né? Igual eu falei, a pessoa que já pesca isso, ela já. Você fala, oh, não, que legal essa referência aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é uma coisa bem legal, assim, é uma coisa que vira cultural quase que nossa, assim, a gente aprende a alguma coisa, às vezes a pessoa assiste tanto que ela quer aprender japonês, às vezes a pessoa, que às vezes a gente até tem Ei, aquela, Gabriel, tudo bom? desculpa te interromper. Tranquilo? Boa noite todo mundo. Boa noite. A gente está gostando muito dessa apresentação, mas é só para avisar mesmo que a gente já está caminhando para o final. Aí, se Uhum. você Vou quiser mostrar já uns ir últimos dando suas videozinhos aqui, considerações então. finais, a gente Beleza. também já vai colocar a lista de chamada, viu, pessoal, nos Uhum. comentários. E quem quiser Beleza. ir fazendo perguntas, pode enviar nos comentários ou pode Uhum. interromper mesmo alguns comentários, vocês que sabem, viu? Mas muito obrigada, Gabriel, tá Uhum. sendo ótimo, não tô te Obrigado. interrompendo, não. Não, Pode tranquilo. continuar aí. Tranquilo. Eu vou, já que você falou, né, que é bom que você foi até ser avisado, porque eu achei que eu ainda ia ter mais tempo aqui, não sabia exatamente, mas eu vou dar uma mostra. Eu vou até dar um play aqui nos videozinhos. Uns tem 30 segundos, uns tem 1 minuto. Não sei se vai dar tempo de ver todos, mas vou escolher talvez uns três aqui, dependendo. E aí vocês me falam se o som tá. Se der tempo, eu até falo sobre eles um pouquinho, mas se o som tá saindo, tá beleza? Deixa eu ver se eu dou um play aqui. Vou dar um play aqui de uns 2 segundos e vocês me falam se o som tá saindo. Tá Não tá saindo o certo. som? Não tá Não. saindo? Deixa eu ver, dar uma olhada aqui rapidinho então. Compartilhar a janela. Compartilhar janela.
Tá, agora eu tô aqui no Chrome. Vou dar um play aqui, vocês me falam se tá. Deixa eu dar uma aumentada aqui se tiver que aumentar. Tá saindo? Ou não? Não. Não, não tem muito problema, assim, né? Eu queria que tivesse saindo som, mas enquanto é até bom que não tá saindo som, eu dou uma comentada rápida, assim. Então, assim, é, as animações, por exemplo, eu peguei umas coisas mais bem produzidas, assim, né? Por exemplo, dessas lutas, assim, né? Você pensa você fazer isso aí quadro a quadro, por exemplo, você jogar aquilo ali, tipo, muito bem produzido, assim, sabe? Assim, você vê que tem fluidez, tem jogada de perspectiva, tem impacto, né? Com o som seria até mais legal ver, né? Que tem a trilha sonora, tem a voz dos personagens, mas é uma coisa bem, né? Agora já acabou, né? Vou dar uma olhada aqui no outro aqui também para já mostrar. E pausa aqui. Por exemplo, esse aqui é de aquele primeiro que eu mostrei é do Demon Slayer, que eu não mostrei nos slides, mas eu vou dar uma mostrada aqui no One Piece, por exemplo, né? Nesse caso aí tem todo um flashback, e aí ele vai dar mais. Então, você espera, pá, tá clara, se ela Gabriel, seu áudio tá falhando. tá falhando, deixa eu ver aqui. Tá melhor? Tá sim. É Tá. que eu acho que quando você compartilha, Então, o vídeo tá despausado, né? Quando ele tá sendo reproduzido. E aí você fala, dá problema. não, então, assim, qualquer coisa depois que, né, acabar, eu posso até enviar esses links dos vídeos para a Clara, se às vezes ela quiser compartilhar com o pessoal e tudo mais, assim, né, porque a pessoa pode ouvir com som e tudo mais, mas no mais é isso, né, assim, você vê que tem uma preocupação com, né, até pausado, você vê que, assim, às vezes quando você pausa um frame, você fala, não, tá mal desenhado e tudo mais, mas você vê que a preocupação é muito grande, assim, sabe, assim, tem toda uma atmosfera, tem todo um pensamento sobre, né, tanto que eles têm a referência da história original, né, dá um último play aqui. Tá, eu mutei aqui, vocês estão ouvindo melhor minha voz? Agora sim. Então eu posso comentar mutado, então. Então, assim, tá vendo que tem uma troca de atmosfera agora, tava uma coisa mais, né, à noite, assim, agora foi uma coisa mais neve, é, era mais fácil comentar com música e tudo mais, mas é bom que eu dou uma explicada. Então, assim, é uma coisa muito, muito pensada, assim, sabe? Assim, às vezes eles fazem essa fluidez, tudo para impactar né, o telespectador e fazer com que ele queira assistir mais e mais e mais e mais também, né? Deixa eu ver se dá para mostrar só mais um último aqui, só para talvez finalizar. Esse aqui é o que eu mostrei aqui, né, para já contextualizar do homem de um soco só, o One Punch Man. E e aí você consegue ver que, tipo assim, né, você consegue já ver a diferença do traço, né, a diferença da atmosfera. é, E aí, tipo assim, é uma coisa que a pessoa, às vezes que lê o mangá só, ela, não, quero esperar como é que vai ficar isso no anime, que vai ficar legal, né? As pessoas já, né? Que o anime geralmente demora, né? Então, assim, tem toda uma cena, um impacto, ele quebrando o chão, aí depois a trilha sonora começa a tocar, e aí, né? Tipo assim, ele vai lá, ele quebra o meteoro com um soco só, e depois o meteoro explode. Então, assim, tem a preocupação toda com tipo assim, né? Tudo ali é muito pensado para causar um impacto, né? Tanto trilha sonora, tanto com corte de cena, animação. E aí é tipo assim, né? Isso com todo o anime, né? Alguns melhores, outros piores, mas essa preocupação com o audiovisual, assim, né? No anime é muito legal, assim, de se ver, assim, né? E é uma coisa que, né, igual eu falei, impacta mais por causa que tem o audiovisual, né? Você tem a voz do personagem, etc. Mas, igual eu falei, os dois eles não vivem sem um outro, né? Tipo assim, um tem que existir, pro outro existir também. Mas no mais, né? Se eu estiver tomando tempo aí, no mais é isso, assim, né, pessoal? Aí depois eu mando os links, né? Tipo, se alguém quiser assistir os vídeos, né? Porque eu tinha mais uns, deixa eu ver aqui, mais uns 2 vídeos, inclusive.
E eu Pode queria... passar, Gabriel, esses outros 2 vídeos Pode passar? pra gente? Aí, Pode esse passar. aqui, esse aqui é até um pouco mais de boa, assim, não tem muita cena assim de ação, mas é uma coisa que, por exemplo, na história de One Piece, que One Piece é um tesouro que um pirata deixou há muito tempo e tudo mais. Aí esse episódio é o pirata encontrando o tesouro. A gente não consegue ver esse tesouro. O telespectador não consegue. Só que assim, eles estão descrevendo como é que foi eles achando o tesouro. Aí tem uma musiquinha de fundo tocando, que é a musiquinha sei lá, do segundo encerramento do One Piece, lá no comecinho. Aí tem todo o impacto. E aí, tipo assim, o cara lá no começo do negócio, esse cara aí, né, que ele chama Oden, ele tá escrevendo o diário, então ele escreve um diário da aventura, né, do que ele viveu, o que ele não viveu, e aí aparece eles rindo, porque eles encontraram o tesouro e tudo mais, mas só que assim, o mais legal é que, tipo assim, a gente tá há 20 anos esperando isso, e a gente não sabe qual que é o tesouro. Então, assim, tem todo não só na animação, né, que para causar um impacto no telespectador, de, tipo, sonoro, tipo, né, como é que eu posso dizer assim, emocional mesmo, mas também tem o impacto da história, né, tipo assim, porque por mais que a animação seja ótima e tudo mais, a trilha sonora seja legal, a história também que tem que andar junto com isso, assim, sabe, assim, assim, e isso eu até mostrei uma cena, depois se o pessoal quiser ver, que é uma coisa que se vê com o áudio bem mais legal, porque por mais que não seja uma cena que tem toda fluida, tem toda a movimentação dos personagens, é uma cena muito legal de se ver, assim, muito, muito impactante. Essa aqui também era uma que eles fizeram até um outro estilinho de animação, flashback, né? Que o cinema usa muito, muito isso também, né? O flashback, né? Que é um passado do personagem para explicar alguma coisa do presente. Então eles voltam no passado, aí é uma memoriazinha do personagem, e aí tem a motivação dele, etc, etc. E aí esse aqui foi até surpreendente porque foi uma artezinha que você não via no anime, né? Uma arte um pouco mais simplificada, mas ao mesmo tempo muito bem produzida, assim, sabe? Assim, é uma coisa que tem até um outro traço, assim, as linhas são mais finas, mais singelas, então mostra tudo, assim, quando eu falo que tudo é pensado, é porque realmente tudo é pensado mesmo, assim. A linhazinha, se a linha for fininha do contorno dos personagens, é porque às vezes é alguma coisa mais singela. Se a linha for mais grossa, ou tiver a variação de traço, também mostra uma fluidez, né? Então, às vezes, essa cena aqui tem que ser mais fluida do que essa, o personagem tem que estar com essa expressão. E aí tem que casar com a trilha sonora. Então, assim, tudo é arquitetado para aquilo ali jogar o máximo né? Porque quando você vai fazer arte, seja um desenho estático, seja um desenho, seja uma animação, seja qualquer tipo de coisa, você tem uma intenção, né, com aquilo. Seja uma intenção de causar impacto, seja uma intenção deixa eu ver se eu mostrei todos os vídeos. Seja uma intenção enfim, qualquer intenção que você queira, você tem que passar aquilo ali como aquela intenção, né? Por mais que, e por isso que tem que ter o estudo, tem que ter a pesquisa, tem que ter assim, né? Por isso que né, igual eu falei do cinema, tem umas regrinhas, às vezes a composição, como que aquela cena vai ser animada, vai ter um giro de câmera, não vai ter uma cena assim, assim, assado, vai ter as cores também são escolhidas, tipo assim, friamente também para causar impacto, né? Tem essa pesquisa das cores, né? O vermelho causa tanta coisa. Mas enfim, né? É uma coisa que se você prestar mais atenção vendo, assim, ou você pode ver só por diversão mesmo, se aquele ali, a intenção daquela coisa é te causar medo, estranheza, se aquele ali for bem feito, você vai perceber, assim, você não vai ficar, tipo assim, o que que tá acontecendo, né? Mas o mais é isso, viu, gente? Assim, foi uma experiência muito legal, assim, ó, eu gostei muito de falar o que eu gosto pra caramba, assim, pro pessoal, assim. Eu não sei se eu falei muito, né? Não sei se alguém queria fazer alguma pergunta e tudo mais, mas se alguém quiser me chamar no privado, do WhatsApp, do Instagram, para conversar também, eu conversar muito, assim, eu vou falar o quanto que quiser perguntar, não tem problema. Se alguém quiser que eu recomende alguma coisa para assistir, para ver, para conhecer, é, eu vou dar um feedback, vou falar o que é legal para ver, o que não é legal, assim, né, de acordo com a minha opinião, né, e tudo mais, mas tipo assim, foi uma experiência muito legal, assim, claro, muito obrigado, assim, de ter, né, tido essa oportunidade. Eu agradeço o Lucas também, né, porque o Lucas que me recomendou, assim,
E é isso, assim, eu adorei, assim, falar desse assunto. E se alguém tiver depois alguma, né, igual eu falei, se quiser chamar no privado, ou se quiser falar agora, se der tempinho aí, eu posso responder também. Ok, Gabriel. A Fernanda Leles disse: Obrigada pela aula, Gabriel. Foi muito bacana ouvir você. Jujutsu é meu anime favorito. Eu li o mangá recentemente e me surpreendeu muito, porque é tão bom quanto. Suas recomendações também foram muito boas. A Pietra disse: Eu não quero prender o pessoal aqui na reunião, mas quero recomendações sim. Então, para a pessoa que nunca viu um Dragon Ball Z, assim, nunca viu Uhum. nada na vida, como é que a gente poderia começar, assim? É, bom, assim, na minha opinião, assim, assim, não na minha opinião, mas na opinião de várias pessoas, eu acho que também é legal pegar a opinião de várias pessoas que também conhecem do assunto, que são fãs, assim, também. Eu recomendo você, assim, eu não vou dizer, assim, alguma coisa específica, né, porque às vezes eu jogo muito pra minha sardinha do meu lado, mas é recomendável, você que nunca viu nada, nunca viu nenhuma animação, não gosta, falou, nunca viu nenhum Dragon Ball, que é uma coisa mais famosona, ver um anime ou um anime ou ler um mangá que é curtinho. Às vezes um anime, ele tem 12 episódios, geralmente eles dividem em 12 episódios, sabe assim? 12 episódios curtinhos de 20 minutos, 19 minutos, assim. Então, assim, pega um anime, por exemplo, um que é curtinho é o One Punch Man, esse aqui do careca da capa aqui, por exemplo. É uma coisa leve, é uma coisa, né, deixa eu ver aqui. É uma coisa leve, é uma coisa tranquila, não é uma coisa, como é que eu posso dizer? Muito, tem violência e tudo mais, mas assim, é uma coisa bem assim, tipo assim, tem 12 episódios, não tem na Netflix tem mais, tem 24, que tem 2 temporadas, mas é uma coisa que tem dublado, então assim, às vezes você não está acostumado com o japonês, aí fala, vou acostumar com a voz japonesa, né? Mas se você começar a gostar bastante, você vai ver o japonês depois, você vai gostar. Então assim, tem o dublado, é um anime curtinho, e aí vai dar um vislumbre mais ou menos do que você vai encontrar por aí, né? Assim, né? De animações. É, Você vê rapidinho, então assim, é bom você começar com uma coisa mais curtinha, sabe? Assim, porque se você for começar por One Piece, que tem 1016 episódios, 19 episódios, sei lá, você vai, talvez, nossa, mas tem 1000 episódios, eu vou ver, né? Muita gente, né, tem esse medo. Mas eu recomendo, assim, né? Eu recomendo uma coisa mais curtinha, assim, seja um mangá ou anime, assim. É, Entendi. O povo tá falando aqui assim, ó. A Letícia, veja um Spy. Eu acho que é Spy versus Family que fala, acho né? que é Spy Family que chama. É leve e engraçado. Aí o Vitor, Spy versus Family é muito bom, cara. Uhum, E o João diz, sim, sim, às vezes do mesmo gênero de filme barra série que a pessoa gosta. E a uhum, Pietra diz, sim, João, eu comecei por Junji Ito, porque adoro terror. E aí a Paula disse que Junji Ito é excelente. Algumas outras coisas, tem, a gente então falou sobre One Punch Man, Junji uhum. Ito, Spy versus Spy Family, Family. tem como é que é? O One Piece e qual que é o Uhum. outro que você passou? Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, se for em japonês. Esse que é quem que falou sobre o Spy Family? É a pessoa que falou isso? Foi a Pietra? Foi a Letícia. Letícia. A Letícia falou sobre esse. Esse é até novinho, assim, ele é até recente, assim. Eu não assisti ainda, mas esse aí, por exemplo, é um outro também que eu vi que é muito bom, assim. Ele tem até dublado, eu acho. Se alguém gosta de dublagem, assim, que às vezes é mais fácil para ver. E ele é curtinho também, sabe? Assim, é outra recomendação legal também, porque ele é curtinho. Então, assim, a pessoa que. Não sei quem que falou assim, às vezes uma coisa que você gosta, né? Então eu gosto de sei lá, série de policial, eles vão caçar alguma coisa que lá que eles vão ter. Assim, ou eu gosto só do Shounen, aí você vai ter bastante também, ou eu gosto de uma coisa mais mental, que tem um Death Note, por exemplo, que aí você vai achar alguma coisa que vai te agradar, assim, sabe? Por mais que. E vão ter também os outros que você vai gostar, mesmo você não gostando, talvez, do gênero, sabe? Tem um outro que chama The Promised Neverland. Depois eu posso até te mandar no WhatsApp, se você mandar pro pessoal. Que é um que tem. A primeira. Eu recomendo ver só a primeira Excelente. temporada, porque a segunda é mais ou menos. Hum, Mas assim. É um anime, é um anime de criancinhas em que são do orfanato. E aí eles estão tentando sair do orfanato. É isso, basicamente isso. É uma coisa muito boa. Assim. Você vê os 12 episódios num dia. Assim, eu falei do One Punch Man aqui pra. O que você recomenda ver? Mas esse, a primeira temporada, se alguém quiser ver, assim, nunca vi nada. Esse é muito bom também pra quem quiser começar a entrar nesse mundo aí.
Ok, o João Pedro disse: não posso perder o bonde da temporada e não recomendar Kaguya-sama Love's War. Vitor disse: animes que eu recomendo: Demon Slayer, Attack on Titan, Attack on Titan. Dororo, ou Dororo, Uhum, fica aí para me corrigirem, Given, Skate, The Infinity, uhum, que é SK8, né? Skate, The Infinity. Letícia, recomendem outros Slice of Life, galera. uhum. A Ellen, um muito bom é The Promise, The Neverland, a curta e a arte é linda, com uma história top e cheia de reviravolta. Tem na Uhum. Netflix. É, Jojo Bizarre Adventures. uhum. Tem um É, outro, tem um que é de animal que eu vi na Netflix, acho são que é Blisters, animaizinhos. né? Lobos, né? Blitzers, né? Isso. Beasts, alguma coisa assim, né? Acho que na É Netflix. Beastars, 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 isso. Na Netflix Beastars. é Beastars, o Lobo Bom, eu acho o nome. Esse parece ser Nossa, eu muito. gostei muito quando eu vi. Esse é muito bom também. Eu não assisti muito, mas eu dei uma olhada, porque eu coloco muito na lista também, mas. É, assim, tem, assim, né? Se você, tipo assim, não, se assina na Netflix, por exemplo, você encontra bastante coisa legal lá, assim, sabe? Eles estão, igual eu falei, hoje em dia eles estão adicionando muita coisa lá, porque eles sabem do poder que tem isso e da popularidade, né? E aí tem o dublado, tem, por exemplo, One Piece tem 1000 episódios. Estão lançando na Netflix, estão dublando os episódios. Estão lá, dublando 100 episódios. Estão lá, colocando na Netflix. One Piece ficou em quinto lugar do Brasil, por exemplo, naquele ranking lá, por exemplo. Então você vê a força dessa cultura, assim, né? Alguém falou aí de Attack on Titan. Attack on Titan é muito bom também, assim, né? Particularmente gostei mais até a terceira temporada, mas é uma coisa que é um anime que é bem legal, assim, é muito legal. Tem quem falou aí do Promised Neverland de reviravolta, tem esses plot twists aí, né? Essas coisas que você fica tipo, nossa, como é que isso era possível, né? Tem umas revelações. É bem legal, assim, você vai encontrar, se você pesquisar, você encontra bastante coisa legal pra assistir, assim, sabe, assim, é, de qualquer gênero que for, assim, né? É muito Entendi. legal. Gabriel, uma dúvida aqui que me veio à cabeça é que acompanhando muito as coisas aqui coreanas, tem muito webtoon lá, né? Na Uhum. Coreia. Muita história de webtoon. E aí eu pensei assim, o mangá é só a coisa, é só o livro impresso, ou o mangá também pode ser um webtoon? O Webtoon que Pode você ser um... fala é, tipo, você pode ler digitalmente, né? É, o webtoon é só o desenho assim Na tela. na, na tela, aí você vai rolando assim. Sim, não. O mangá, inclusive eu leio One Piece na tela mesmo, assim, eu não compro o mangá não, mas assim, ele tem esse físico, sim, vende muitos, aqui no Brasil vende muitos volumes, sim, dos mangás, você encontra bastante, assim, dos mais famosos, assim, na leitura, por exemplo, ou na internet mesmo. Mas tem o Webtoon que você falou aí, tipo assim, você consegue. Tem até um site que chama Mangá Livre. Se alguém se interessar, você pode encontrar, acho que 99% dos mangá tem lá. Tipo assim, você encontra lá e até gostosinho de ler, assim, você lê, passando o mouse pra, né, rolando o mouse pra baixo e vai lendo, assim, não tem segredo assim não. É até muito legal ler pelo computador, né? Tanto pra você não gastar o dinheiro pra comprar os mangá toda hora. E você lê o capítulo na hora, assim, né? Tipo, se sai o capítulo na sexta, você lê. Na sexta-feira. É muito legal, assim, de Entendi. ler. O Gabriel falou do Ancient Magus Bride. Eu não sei se é slide ou se é slice, porque aí toda hora alguém Uhum. escreve de uma forma diferente. Of Life, muito bom. Violet Evergarden é outro. Ah, sim. Matheus Maia quis perguntar: como é a relação do japonês com o estúdio Ghibli, whatever. Os filmes deles geralmente não vêm de mangás, Uhum. saindo desse padrão que você falou que é comum no Japão. Porém, eu acho que todos são excelentes e magníficos. E Uhum. aí, como é que fica O a questão estúdio, desses filmes? o estúdio Ghibli, assim, eu não sei te dizer se a relação deles com o japonês lá é, assim, igual, por exemplo, a relação daqui do brasileiro que tem com essa admiração por eles lá. Tanto porque, igual eu falei, né, a Viagem de Chihiro ganhou o Oscar, né, com uma coisa que ganhou o Oscar, que é uma coisa que não é pouca coisa, que foi a única animação, a não ser, tipo, dos Estados Unidos que ganhou o Oscar. Então, assim, o estúdio Ghibli, né, igual essa pessoa falou aí, que você não tem um mangá como referência,
assim, uma das coisas assim, uma das coisas mais magníficas que eu já vi na minha vida, porque é uma coisa que, tipo assim, por mais que tenha assim um storyboard por trás, uma história escrita por trás que não, acho que geralmente não é publicada assim, como uma coisa igual o mangá, né? A coisa é muito bem feita, assim, porque são filmes, né? Tipo assim, igual eu falei, os filmes eles têm muito mais tempo para o pessoal do estúdio fazer. E o estúdio Ghibli, ele tem todo o traço dele assim bonitinho. Ele tem uma temática fantasiosa, uma temática que, tipo assim, que sabe aquelas coisas que você fala, já inventaram de tudo. Agora eu não vou conseguir inventar mais nada. Por exemplo, a Viagem de Hiro também é uma coisa que você vê que, tipo, nossa, como é que eles conseguiram pensar nisso, nesse personagem, assim, sabe? É uma coisa muito, assim, muito, igual eu falei, fantasiosa mesmo, assim. Muitos dos filmes são nessa linha, assim, né? As entregas de Kiki, que é uma bruxinha que entrega coisa. Aí ela vai trabalhar numa padaria, por exemplo. Aí tem um gatinho que acompanha ela. Aí depois tem uma metalinguagem que ela encontra uma mulher que ela pinta também. A Viagem de Hiro, que é a menina que viaja lá e ela se perde dos pais, e aí os pais viram porcos, e aí ela entra num mundo completamente louco, assim, maluco. A bruxa que tem um cabeça gigante com um pássaro, assim, num corpo de pássaro, o menino que vira dragão. é, Aí tem um castelo animado, que é tipo um monte de sucata que anda assim numas montanhas, e a cada vez que o cara abre a porta do castelo, ele tá em uma cidade, automaticamente pela magia. Então, assim, são coisas que, assim, você fica assim, como é que esses caras inventaram isso, assim, sabe, assim, de coisas, assim, bem, assim, assim, eu recomendo, assim, cegamente, assim, pode assistir qualquer filme de Estúdio Ghibli, por mais chato que seja, você vai gostar de alguma coisa do filme, porque são muito bons os filmes, assim, sabe? Apesar, igual eu falei, de não ter esse mangá por trás, porque eles produzem só os filmes, né? E sempre uma animação muito cautelosa, algumas coisas pintadas à mão, e as histórias acompanham isso, sabe? Assim, trilha sonora muito legal também. O Estúdio Ghibli é uma coisa que eu recomendo, assim, tipo assim, de olho fechado, assim, de mão amarrada, você pode ver, assim, que qualquer filme que você assistir tá safe pra você, assim. Então, a Paula tinha perguntado o que era Webtoon, e aí ela disse, tinha respondido que são histórias em quadrinho, mas acho que só coreanas. Pois é, o Webtoon é o nome da marca, né? O nome de um Ah, sim, software, uma entendi. editora, né? Que vai lançar webcomics, né? Uhum, Quadrinhos digitais. É, E aí tem até uma diferença do... Porque a pessoa acaba chamando todos os quadrinhos digitais de Webtoon, né? entendi. Mas aí tem a diferença aqui, que é o Webtoon e o Webcomic, que um Uhum. vem a página e o outro você só Infinity Scroll, nunca acaba. Ah, sim, é. Mas o Webtoon, né, é uma Uhum, coisa aí voltada mais para a Coreia do Sul. Mas uhum, assim, ó, até no Webtoon, no site deles, tem aqui, ó. O Webtoon é a casa de milhares de histórias por mais de 23 gêneros, incluindo romance, comédia, ação, fantasia e terror. Leia comics, webcomics, mangá. Então uhum, aí a gente vê que, né, tem a diferença do uhum. mangá pro comic, né? Inclusive, o One Punch Man, ele vem de uma webcomic, né? Tipo assim, a história original é numa webcomic, né? Que o autor chama One, né? Ele tem uma outra autoria que é Mob Psycho, que é um outro anime também. E aí ele desenha isso lá, assim, vamos dizer, toscamente, né? Ele se preocupa mais com essa história, publica nessa webcomic, né? Porque ele não tem muito compromisso com, né, a arte por si só, assim, e aí depois o Murata pega e joga pro mangá, que é uma coisa, eu não sei se eu entendi bem, mas parece que a Webtoon e a Webcomic, por mais que tenha um mercado para elas, são coisas um pouco mais, entre muitas aspas, amadoras, talvez, uma coisa que, tipo, qualquer um pode publicar, talvez, se eu entendi mal, tipo assim, tipo, autor Uma independente, espécie, se alguma coisa fosse assim? que essa ideia, assim. Uhum. É uma coisa que, assim, que junta muito, assim, tá vendo? Tipo, assim, é uma coisa que junta muita gente, assim, sabe? Assim, é uma coisa muito legal, assim. Tanto o Webtoon É que quanto o é, Webcomic. é que é mais uma Interessante. comunidade, né? O Uhum, Webtoon, que aí a pessoa pode ir e lançar o dela, tem uma uhum. história assim. E isso Aí, dá muita brecha, né, pra acontecer outras coisas também, é legal. aí para terminar, o Gabriel disse para quem gosta de mistério, a lá Sherlock Holmes, Gothic é uma boa. Uhum. João Pedro, Anohana e Sangatsu no Lion
Gente, que Uhum. isso. Também são slice of life muito bons. Slice of life seria uma espécie de. Como é que é o nome daquilo? É um tipo de texto, gente. Como é que fala? Putz, esqueci agora. Como é que é aquele texto que fala um pouco sobre a vida das pessoas? Sobre a vida das pessoas. O dia a É, dia das pessoas. É coisa de português isso. rotina, não sei dizer. Não. Não, Tem um é nome uma específico espécie para de. isso? É um tipo de escrita sobre a vida das pessoas. Nossa, agora me fugiu da memória, então, esse nome. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Uhum. Enfim, Uhum. passou, mas nem como, né? Mas vamos lá, então. A Nohana, nanana, a Nohana eu sei que é triste demais. Chorei demais. Vamos trocar recomendações no grupo depois também. O estúdio Ghibli tem um traço muito próprio. Todo filme deles traz muitas coisas da mitologia japonesa que chegam a ser surreais. Aí João Pedro diz Whisper of the Heart, Only Yesterdays e Da Colina Kokuriko são bons slice of life do estúdio Ghibli. Quase todos do estúdio são magníficos. E Uhum. aí é isso. Ó, o pessoal trazendo recomendação que nem eu conheço direito assim também. É legal trocar esse tipo de informação, né? Legal saber que o pessoal assiste também, tem alguma noção, é legal. Ai, então. Não, mas não é possível, gente. O que não tá lembrando É um da. texto literário, gente. Como é que é o texto literário? Será que não tem como pesquisar isso? Crônicas, Ah, slice of life crônicas, é uma né? crônica. Nossa. Mas enfim, finalmente chegou aqui. Isso, João Pedro, é uma crônica. Nossa, foi difícil, hein? Mas eu acho que é isso, né? Deve ser Slice of Life, deve ser uma crônica. Bem, mas então é isso. Deixa eu ver aqui. Então, ô Gabriel, você não trabalha fazendo mangá, você trabalha Não, com não. ilustração. Mais na parte da ilustração, alguma coisa mais para cliente físico, uma coisa mais específica, mas eu tenho essa paixão, né, pelo mangá, pelo anime. Quem dera trabalhar com isso um dia, mas quem sabe, né? Nunca se sabe. É. Entende? Tem muitos vídeos na internet, né? Até o Asian Boss tem. Asian Boss é uma coisa, um canal do YouTube que fala sobre, traz um jornalismo independente, falando sobre diversas questões asiáticas, Uhum. desde economia a coisa de cultura. Ah, que E legal. aí eles foram entrevistar um mangaka, e aí eles falaram da dificuldade da vida, que é um tipo de trabalho muito explorado, né? É, Que existe nossa, demais. tem muita demanda, tem muita oferta. Tem Uhum. muitas pessoas querendo desenhar, né? E você vê que hoje em dia, você começou a falar é, do negócio que veio do Teatro das Sombras, depois Uhum. começou a ser desenhado em papiro. Pergaminhos, né? Papel mesmo. Pergaminho, é pergaminho que fala. E aí depois você falou, né? Depois as pessoas vão começar realmente a desenhar, e agora a gente pensa no 3D, né? Já fazer o Uhum. personagem e algumas coisas em 3D. Você vê hoje em dia uma inteligência, porque no K-pop já tá surgindo, né? Umas Uhum. coisas meio inteligência artificial. É idol que é de inteligência artificial. Você Uhum. acha que é possível a gente pensar numa digitalização assim completa da história, assim? Ou, assim, eu não. Você fala assim de uma inteligência artificial, talvez escrever uma história, assim. Principalmente desenhando. Uhum. Algum software que vai desenhar, vai fazer tudo para você, Já assim? tem isso, assim, assim, é uma coisa surreal, quem quiser pesquisar, um que chama, são programas que você escreve, assim, em inglês, assim, uma ceninha, e o programa desenha para você quase que, assim, não perfeito, mas ele desenha uma coisa que, tipo assim, você fala que uma pessoa fez. O programa, o site chama DALL-E Mini, e tem um outro que chama DALL-E 2. O DALL-E Mini, ele tá aberto para o público. Você pode chegar lá, escrever DALL-E Mini, com 2 L's, escrever lá em inglês na barra de pesquisa do próprio programinha lá do site, né? Você escreve, sei lá, pessoa andando na rua no Street View do Google, em inglês, por exemplo. Ele vai jogar para você algumas coisas
meio que desborrada, desfocada, mas você vai ver que tem alguma coisa. Você fala assim, nossa, como é que eles conseguiram fazer isso com inteligência artificial? E tem o DALL-E 2, que ele não está aberto para o público ainda, mas futuramente ele deve estar. Você pode até se inscrever lá se você quiser, que aí como lista de espera, que é uma coisa surreal, assim, né? Depois, igual, né, posso mandar para quem quiser depois, né, seguir no Instagram e tudo mais. Que é uma coisa que é, tipo assim, de outro nível, assim. Ele junta, sei lá, referência visual de uma coisa, ele coloca a cabeça do gato. Assim, eu acho que daqui para frente, eu não sei se isso vai jogar para animação, assim, né? Eu acho que é mais difícil, porque a animação é uma coisa mais. Por mais que você possa automatizar isso, é uma coisa bem humana para fazer aquilo ali, né? Tipo assim, você tem que ter um dedo humano ali para fazer aquilo ali, que não tem como. Mas até a inteligência artificial, assim, hoje para a arte ela já está assim, rompendo umas barreiras assim de outro nível, de tipo, eu fiz um trabalho inclusive agora nesse semestre com essa inteligência, pesquisei lá um faraó assim, pintei por cima no Photoshop e já adianta um trabalho do cão da gente, assim, a gente que mexe com esse tipo de coisa. E é um negócio, né, tipo assim, se você não pode combatê-lo, né, se junte-se a ela, né, a tecnologia, né, a máquina. Mas assim, da animação eu não sei assim te dizer, assim, talvez é muito cedo, mas do jeito que tá andando a tecnologia, eu não duvido que vai ter algum tipo de base assim pronta assim para no máximo a pessoa jogar lá por cima, assim, sabe? É, eu acho que, né, que você falou, né, do K-pop, né, que tem até modelos talvez não sei se é laser, né, laser 3D ou holograma, né, que eles usam aquele tanto de jogo de luz para um personagem em 3D talvez fictício ou às vezes um humano mesmo cantar lá no show, né? Talvez. Tem muito isso, mas eu acho que a tecnologia tá avançando para que esse tipo de coisa talvez ocorra, assim. Eu espero que não chegue muito nesse nível, porque eu acho que o que eu tô gostando, que eu tô assistindo agora, os humanos fazendo, já tá bom demais. Mas eu não duvido, assim, sabe? Assim, a tecnologia tá avançando muito. A inteligência artificial tá em outro patamar, assim. Tá muito rápido acontecendo as coisas. Ah, entendi. Aí então depois você passa suas redes sociais pra Uhum. gente, aí os meninos Passo. seguem Passo o seu você. WhatsApp, você pode passar pro pessoal lá. Aí, Ah, ok. aí o pessoal pode depois me chamar, pode seguir, pode falar aí, sei lá, qualquer coisa, pode chamar no direct, não tem Fazer problema. pedido de desenho, né, pra Não, você. se me ajudar aí também já tá ótimo também, é outra coisa também. Já fica bom para todo mundo também. Mas pode se quiser só conversar também, só mandar uma DM lá, comentar sobre alguma coisa, ou sugerindo alguma coisa também. Quem sabe, né? Fazer uma sessão de anime, né? Ah, Uhum. Clube do Livro, aí vai ser o clube do Sim, anime. não, isso é legal demais, com certeza. Tá aberto espaço para esse tipo de coisa acontecer. Ah, então tá bom, Gabriel. Obrigada, viu? O Lucas tá aí Nada. até agora também. Uhum. Obrigada, Lucas. Acho que a máquina do Lucas não permite ligar o microfone. Mas Aham. a Aline, obrigada. E a Aline é outra monitora aqui do grupo. Gente, obrigada pela presença de todos. Vários já saíram, né? Mas a gente não entende pelo horário. Ah, Uhum. alguém tem mais alguma pergunta? Algum agradecimento? Acho que é só isso. Acho que os meninos, assim, estão muito afim de conversar mais sobre anime, né? Dá pra ver aí à Uhum. vontade. A Letícia, tchau, pessoal. Muito obrigada, Gabriel, pela apresentação. E Uhum. é isso, então, Gabriel. Muito boa noite, gente, a todos. Vamos lá, que Boa já tá ficando noite. bem tarde. E aí, vamos conversando, né, Gabriel? Uhum, com Quem certeza. sabe, né? Obrigado, viu, claro, pela oportunidade. Obrigado ao pessoal aí que escutou, né? Que fez os comentários Uhum. aí. E é isso, assim, tô muito feliz por ter participado, né? Né, a gente se vê aí, né? Vai conversando, né? Se alguém quiser chamar, eu vou mandar depois pra Claro o Instagram, né? E, Uhum. e aí a gente vai conversando. Mas é isso. E aí, gente, tá bom. Boa noite. Tchau, boa noite, viu? Valeu.